Pessoal, vamos falar sobre infertilidade ou fertilidade masculina, alguns mitos e verdades. A gente recebe muito, né? Médicos da reprodução humana atendem tanto a mulher quanto o homem. E a gente preparou aqui, a Bruna preparou um tema super interessante, levantou alguns dados legais, alguns trabalhos científicos para mostrar o que a gente sabe do fator masculino, o que a gente fala isso em consultório. E eu tenho alguns mitos e verdades que eu queria trazer para vocês. Então esse vídeo vai ficar bem legal. Super importante também, se você conhece algum mito, se você já escutou algum mito, escreve aqui pra gente aqui embaixo. Comenta, porque a gente vai selecionar alguns outros. E eu acho que é legal que outros médicos, outros homens, ou médicos, ou mulheres que estejam assistindo esse vídeo, eles vão olhar os mitos. A gente sempre gosta, e isso é bom pro canal, né? O canal, o YouTube entende que esse é uma informação relevante. Se você conhece algum mito ligado a fator masculino, a fertilidade do homem, escreve aqui pra gente, que a gente vai discutir com vocês aí ao longo do tempo. Queria pedir para vocês, se vocês gostarem no final do vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário se vocês assistem aí, e caminha para os seus amigos que têm espermograma alterado, que ou estão tentando engravidar a esposa e não conseguem, e bora pro vídeo, vamos trazer bastante informação, acho que esse tema vai ficar super legal. Bora, puxa a vinheta. Vamos lá, pessoal, eu vou dar um tempinho, vou perguntar para vocês, vou dar um tempinho e depois vou responder. Se o homem ejacula, ou seja, se ele tem ejaculação, ele é fértil? Pergunta, mito ou verdade? Eu vou responder mais fácil, que acho que essa ninguém vai errar, né? É mito, né, pessoal? A ejaculação do homem não é sinal de infertilidade, ou na verdade de fertilidade, ou seja, significa que ele é fértil. É claro que se ele tiver alguma alteração da ejaculação, um volume muito pequeno, isso pode ser sim uma indicação de infertilidade. Mas esse é mito, né? A ejaculação não garante a qualidade do sêmen. A gente tem que olhar ali a concentração dos espermatozoides, a motilidade, a morfologia. A gente olha outras coisas, né? Tempo de aglutinação, volume do ejaculado, isso é tudo do espermograma. Isso é bem importante para as pessoas que estão querendo engravidar e a gente estudar. Então não significa que o homem está ejaculando, que tem tudo bem, que ele vai engravidar a esposa, ou que a causa de não vir o baby não pode ser o homem, né? Então isso é uma coisa que a gente vê bastante. Segundo, o homem é um reprodutor eterno, ou seja, a fertilidade masculina não envelhece. O que vocês acham? O homem envelhece ou não envelhece? Tempo para vocês aí, se vocês querem pensar mais, pausa o vídeo, mas eu vou respondendo meio rápido para não ficar uma pausa muito longa. Pessoal, isso é muito mentira, né? Hoje a gente sabe muito que o homem, quanto mais para frente, mais ele envelhece. E, inclusive, as aneuploidias seminais, né? Os sêmenes, eles estão geneticamente alterados também, assim como acontece no óvulo. Ele perde qualidade, aumenta a taxa de fragmentação. Existem algumas outras doenças que não se sabe ao certo, mas podem estar ligadas ao envelhecimento do homem. E aqui eu vou parar para trazer um dado, olha que interessante esse dado. Da Human Reproduction Update 2017. A gente sempre levanta uns trabalhos científicos, e todos os trabalhos científicos que a gente fala aqui, pessoal, são trabalhos de muita relevância dentro da medicina, né? As revistas são muito conceituadas, e eu posso afirmar para vocês que são as melhores revistas científicas da medicina. Eu fiz meu doutorado, fiz meu pós-doutorado, a gente publicava, a gente tentava publicar nessas revistas, e a excelência, assim, a qualidade do trabalho é muito alta, né? Então, a Human Reproduction Update, que é uma das principais em 2017, mostrou que a contagem de espermatozoides, ou seja, a concentração global de homens no mundo todo, caiu 50% em 40 anos. Olha que loucura, nos últimos 40 anos, a contagem geral de espermatozoides caiu 50%. Ou seja, os homens estão ficando mais inférteis ao longo do tempo. Esse, assim, é muito importante esse trabalho, todos os congressos a gente discutiu esse trabalho, e isso é verdade, a gente está vendo que os homens estão ficando menos férteis do que antigamente. Isso está ligado a um monte de coisa, né? Uma série de estilo de vida, estresse oxidativo, poluição, a gente não sabe, microplásticos, ou seja, várias coisas que estão aí na natureza, que estão contribuindo para que o homem perca fertilidade ao longo do tempo. Roupa apertada e celular no bolso não afeta a fertilidade? Aqui é um não afeta. Vocês acham que é mito ou não é? Pessoal, isso também é mito. Por incrível que pareça, assim, tem gente que fala, não, pode usar apertado o celular no bolso. Por incrível que pareça, existem sim alguns trabalhos que falam que o aumento da temperatura, o celular perto do sêmen ali, pode sim mudar um pouco a qualidade seminal. É claro que você não vai pegar um homem que tem um excelente espermograma e fazer ele ficar muito ruim, mas se ele estiver no limite da fertilidade, ele sim é capaz que isso seja uma causa, assim, de infertilidade. E uma das principais é exercício físico, pessoal. Se o homem faz muito exercício físico, também ele pode piorar a qualidade seminal. Beleza? Ó, estilo de vida não influencia? Pessoal, isso é fácil de responder, é um mito enorme, né? A gente separou aqui álcool, cigarro, obesidade, sedentarismo, maconha, né? O uso recreativo da maconha é um dos principais
Isso tudo mexe muito na qualidade seminal. A gente costuma dizer que a qualidade seminal é mais importante o estilo de vida para o homem do que para a mulher, assim. Ambos são muito importantes, mas o homem ele sofre muito com o estilo de vida. Obesidade, sedentarismo, álcool, cigarro. E normalmente essas coisas estão associadas, né? A pessoa que gosta de beber, por exemplo, vai num barzinho, fuma. A pessoa não gosta de fazer exercício, porque quem faz muito exercício e gosta não bebe, é coisa alcoólica. Então é muito interessante saber que isso impacta muito o homem. Às vezes a gente mexe um pouco na qualidade de vida do homem, ele já volta a ser fértil, beleza? Problemas de ereção significam infertilidade? Não necessariamente também, né, pessoal? A gente trouxe 5 mitos aqui, porque algumas pessoas podem ter problemas transitórios de ereção ou podem conseguir ejacular, mesmo que seja ali uma ereção não completa, então não tem totalmente relação da ereção com a infertilidade. É claro que se o homem não tiver nenhuma ereção, ele consequentemente não vai ter ejaculação, porque isso faz parte do processo, né? E sim, ele vai ter problema mais sério de infertilidade, beleza? Olha outras coisas que a gente trouxe, agora eu vou trazer uns dados para vocês, pessoal. Publicação da JAMA, né, que é o Jornal Americano de Reprodução de Medicina, muito famoso a JAMA, né, um dos principais revistas científicas que tem. A capa da JAMA, eu sempre adorei a JAMA porque é um quadro, né, tá ligado sempre a uma artista. Então, grandes artistas da história já foram capa da JAMA, por exemplo, o Miró já foi, o Picasso já foi. Vários quadros famosos já foram capas da JAMA ali de artistas, então isso é bem legal. É a arte ligada com a ciência. E eles publicam artigos muito importantes. Então, um estudo francês publicado na JAMA em 2017 apontou que homens acima de 40 anos, ou seja, idade, lembra que a gente falou da idade do homem ser importante ou não? Homens acima de 40 anos demoram 5 vezes mais tempo para engravidar a parceira. Ou seja, é verdade dizer que também o homem envelhece, pessoal. E homem também tem que congelar sêmen se for engravidar muito para frente. Então isso é bem importante levar isso em consideração. Isso é uma mudança de paradigma. A gente falou que o homem fica tranquilo, não precisa olhar para isso, vamos olhar só a mulher. Não é verdade, pessoal. Homens demoram mais tempo para engravidar a esposa quando tem acima de 40 anos de idade. Vamos lá, mais alguns estudos legais. Ó. Estudos mostram que 90% dos usuários de esteroides... Pessoal, a gente tem visto um abuso enorme de uso de anabolizante em homens. Assim, tem uma onda. Pessoas que estão fazendo atrofia testicular, eles tomam por muito tempo. É claro que o homem está ligado ao trabalho. Então, assim, a gente está vendo muito abuso de esteroide. 90% desses homens têm azospermia, mesmo que seja temporária, né? A grande maioria volta ao normal. Mas enquanto ele está usando o remédio, ele vai ter problema testicular, ele vai ter problema ali no espermatozoide dele. A última que eu quero trazer, essa é muito legal, que é da Human Reproduction, um paper também super famoso. 15% dos homens inférteis tem um espermograma normal, ou seja, o espermograma estando normal não significa que o homem é fértil. Existem outras causas, por exemplo, como a fragmentação do DNA espermático. Isso pode acontecer mesmo com o espermograma normal. Beleza? Pessoal, espero ter trazido algumas informações aí sobre o fator masculino. Eu adoro gravar esses vídeos porque a gente fala muito da mulher, mas o médico da reprodução olha as duas coisas, olha o homem e a mulher. E eu espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Pessoal, antes de terminar, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda a gente aí a bater nossa meta. A gente quer ter 100 mil inscritos, a gente tá próximo. Falta 80 mil, 85 mil, mas ajuda a gente, se inscreve pra gente ganhar a primeira placa aí do YouTube, beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos, valeu!